Não vamos ler alguns versículos que se encontram na palavra de Deus, no Salmo 139, a partir da estrofe 13 a 17. Eu quero ler porque essa noite eu assistindo os jornais e eu vi a alegria de alguns grupos argentinos, porque o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, e já falta aí para o Senado, aprovaram a lei da legalização do aborto até a 4ª semana. Em outras palavras, legalizaram o assassinato, o homicídio na Argentina passa a ser legal. Vamos ler o que diz a Bíblia no Salmo 139, a estrofe 13 a 17, que diz: Davi afirma com muita propriedade: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graça te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado entretecidos como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. As substâncias ainda informes. Teus olhos viram a substância ainda informe. E no seu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como grandes somas dele, uma grande soma deles. Irmãos, Davi afirma que a criação do homem não foi obra do acaso, mas foi uma obra planejada por Deus, escrita em um livro e acompanhado cada passo do seu desenvolvimento como uma pesquisa de laboratório. Então o ser humano, desde o processo da sua fundação, da sua fecundação, ele é uma vida, ali tem uma vida. E ao passo que ele é fecundado, Deus o coloca um espírito que não foi criado ali. Então quando você vê uma alegria dessa daquelas mulheres, são mulheres literalmente diabólicas, aquelas chamadas feministas, que tentam achar que eu tenho direito sobre o meu corpo. Se tu não queres engravidar, para que se envolve com o homem? Agora, eu tenho direito sobre o meu corpo. Sim, você tem direito sobre o seu corpo. E a criança não tem? Só você tem direito do seu corpo. Agora, a criança que está em você, que não pediu para nascer, talvez foi fruto da sua irresponsabilidade. Ela não tem direito? Ou só você tem direito? Aí parte dos pressupostos, ou melhor, parte dos princípios legais. A legalidade pode afastar o homem de Deus. Porque as leis de um país, de qualquer país, as leis de um país, ela é de acordo com a cabeça do seu povo. Ela é feita por deputados. Não interessa se a maioria aprovou, acabou. Ela pode se tornar legal, mas diante de Deus não. Nunca haverá um assassinato legal diante de Deus. E o que chamam de aborto legalizado, é assassinato. Tenha certeza absoluta que aquela criança que você assassinou, que você abortou, um dia quando você chegar diante de Deus, Deus vai chamá-la pelo nome. Talvez você até esqueça que tenha cometido tal atrocidade, mesmo que seja legal. Mesmo que seja legal. Deus não está entrando por esse caminho, não.
aborto legal é assassinato. Não interessa, o aborto de qualquer forma é um assassinato. Não interessa porque você não vai convencer Deus que tinha direito a matar aquela criança que você não sabia quem seria depois. Davi diz que Deus acompanhava os seus ossos antes deles começarem a se formar. Porque foi Deus que fez. Então todo aborto, em qualquer das escalas, ele é assassinato. Por que é um assassinato? Além de ser um assassinato de um indefeso, covardemente, por mães truculentas, sem nenhum temor da palavra de Deus, caminhando em larga escala para o inferno. Porque se ela não quisesse criar essa criança, gente, se elas não quisessem criar essa criança, ela poderia doar no hospital mesmo, no entanto não matasse. Porque hoje, não é, por exemplo, no Brasil, é crime a mãe abandonar o filho. Mas se a mãe quiser doar o filho no hospital, é legal. Se a mãe quiser doar o filho aqui no Brasil, no hospital, é legal. Então por que matar? Por que matar um indefeso se você pode doá-lo ele após ele nascer? E que não é crime, coisa nenhuma, é legal. E tem uma fila. No Brasil existe uma fila enorme de pessoas querendo o recém-nascido. Enquanto as mães não podem engravidar, outras querem matar os seus filhos. Imagine se o pai de Beethoven, um alcoólatra. Imagine se a mãe de Beethoven tivesse usado da prerrogativa que diria que ela já tinha filho deficiente dentro de casa, que ela já tinha um pai alcoólatra, um marido alcoólatra, uma vida toda desorganizada da mãe de Beethoven, e ela resolveu ter Beethoven e tornou-se um homem conhecido mundialmente, mesmo que cego depois, deixou a sua história. Quem não sabe quem é Beethoven? Então, o aborto nunca será justificável. Aí tem aqueles que dizem, não, mas no caso do estupro, é mentira. Existe uma pílula chamada pílula do dia seguinte. Não justifica. Aborto é assassinato. Mesmo que na Argentina, observe. Você acha que Deus fica de mãos cruzadas? Observe se a Argentina não vai se afundar agora. Olha o que eu estou dizendo. Hoje são 15 de junho de 2018. Olha o que eu estou dizendo. Em 15 de junho de 2018. Se a Argentina não vai se aprofundar numa crise jamais vista. Porque está brincando com Deus. Todos os países, o Brasil começou a brincar com Deus e está entrando num caminho sem volta. Porque zombaram de Deus nas praças públicas. Brincando da fé alheia. E no Brasil tem um bocado de desavergonhada lutando pelo aborto, pelo assassinato. Matar no indefeso. Eu gostaria que vocês assistissem. Você que está me ouvindo. Assistisse um vídeo que tem na internet. Não lembro agora o nome do médico. Mas o título do vídeo eu lembro. Assista aquele vídeo. O grito silencioso. O nome do vídeo o título do vídeo é Um Grito Silencioso. Que fala da agonia de uma criança sendo sugada nas clínicas de aborto. A criança tentando se defender das máquinas de sucção sugando seus pedaços. Só o crânio não consegue puxar por uma mangueira. E você acha isso que é bonito? Bocado que não tem o que fazer? Bocado de pessoas caminhando para o inferno. Porque se conhecesse a palavra de Deus, jamais defenderia o aborto.
Jamais. Vou repetir. Você que tem abortado, naquele dia diante, se você não pedir perdão a Deus, você arrepender, não se converter. A Bíblia diz que diante de Deus um dia terá duas grandes filas. Uma da direita e outra da esquerda. A da direita ouvirá: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. E a da esquerda, depois de ouvir Jesus conversar com ela, as últimas palavras são: afastai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E naquele dia a Bíblia diz que Deus não tem pressa. Naquele dia Deus vai chamar Maria e ela vai vir cá. E ela vai perguntar: cadê o Antônio, Maria? E ela não vai lembrar, ela vai dizer: eu não tenho esse filho. Eu nunca tive uma criança com o nome de Antônio. E Deus vai dizer: teve. Aquele que você matou naquele dia. Aquele que você matou asfixiado, introduzindo uma mangueira com oxigenação. Aquele que você matou sugando com aquela bomba, aquele equipamento de sucção das clínicas de aborto. Aquele, o nome dele era tal, era tal, era tal. Você matou, Maria. E eis aí a tua sentença. Deus não terá pena. A hora de se arrepender é hoje. Diante de Deus, a Bíblia diz que o juízo é sem misericórdia. O que você fez com aquela criança na hora do aborto, matando, destruindo, sem direito de defesa, é o que Deus vai fazer com a sua alma. Deus, assim como você não teve misericórdia daquela criança, Deus não vai ter misericórdia de você. Ah, Juraci, mas eu não creio na Bíblia. Isso não altera em nada. Se você não crê na Bíblia, o que eu estou dizendo para você não altera em nada, crê ou não crê. Ela vai acontecer do mesmo jeito, você crendo ou não crendo. O povo não creram no que Noé pregar aproximadamente por 40, por 50 anos. O povo não crê em Noé. Mas isso não significa dizer que não aconteceu o dilúvio. O dilúvio veio mesmo o povo não crendo. Então, meu irmão, aborto em qualquer estágio é assassinato. Você é uma homicida. Você é uma homicida. Perante a lei do país, não. Perante a lei do seu país, aí na Argentina, não. Você não é homicida. Você tem direito sobre o seu corpo. Só que a sua vida aqui é transitória. Quando você chegar diante de Deus, você vai ver a besteira que você fez. E agora? Agora não são os deputados da Argentina, os senadores. Não são o presidente da Argentina que vai vetar ou não. Não, agora é Deus. E a Bíblia diz que Deus é justo. Da mesma forma que você tratou. Olha, estou falando para mulheres brasileiras também. Da mesma forma que você tratou com aquele embrião que ninguém viu. Que você tomou remédio para abortar. Da mesma forma, Deus vai cuidar de você. É o mesmo tratamento que você deu àquela criança em defesa. É que Deus vai mostrar para você uma fita com toda a sua vida. Com todo o processo que você fez. Quando acabar, você vai ouvir aquela velha frase conhecida: afastai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno e seus anjos. Porque é assim que a Bíblia diz. A não ser que você pare com isso e se arrependa ainda hoje.